Obrigada a todos, né, que estão aqui, né? E vamos dar bom dia a todos, né? Agradecer a Deus, né, que está sempre nos inspirando, nosso Pai Maior, a Jesus, né? E bom dia para nós todos, né, que escolhemos a melhor parte, que estamos aqui num sábado de manhã, graças a Deus que, né, temos o conhecimento, temos essa bênção do Consolador prometido nas nossas vidas, né? Cada vez mais a gente vê o quanto é necessário, né? O quão é necessário. Então, a gente está, gente, no capítulo 27, no finalzinho. É muito bom, né? A gente está já no finalzinho do Evangelho, né? E sabendo que a gente vai voltar, vai refletir tudo novamente, desde o início, e depois vai para o final e vai voltar novamente. Cada vez que a gente abre esse livro, seja ele ao léu, ou seja ele sequencial, a gente encontra algo diferente. Então, nunca é demais a gente refletir, a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nunca. Né? A gente incentiva muito que façamos o culto, o Evangelho no lar, porque é muito importante. Né? E cada vez, cada momento da nossa vida que nós estamos, a gente enxerga as reflexões de uma forma diferente. Né? Mas sempre à luz da doutrina dos Espíritos, sempre de acordo com as leis de Deus. Então, no capítulo 27, né, que se chama Pedi e Obtereis, e vamos estudar, refletir sobre os itens 20 e 21. E esses itens estão dentro do subitem, que é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Tá? Já teve os comentários da Amanda acerca dos itens 18 e 19 na reunião de quarta-feira, e hoje nós vamos ver os itens 20 e 21. Vamos lá, item 20. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas, a não ser assim, carcereria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nesse mundo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficiente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. É-lhe inútil todo o desejo de se melhorar. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará, uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele, então, possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena qualquer que seja duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e, ao seu retorno, à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado, é necessária a reparação.
pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em quem pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim, constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça. Dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a lei de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Aí ele faz uma referência aqui ao céu e inferno, na primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Gente, a gente fica... É um livro muito maravilhoso, né? É um livro, assim, que muito esclarecedor, né? Então, todos nós, encarnados e desencarnados, nunca é demais lembrar, estamos sob a proteção de Deus. Não importa as nossas atitudes, não importa quem sejamos, todos somos filhos de Deus. Né? Nós estamos sob a proteção de Deus através das suas leis. As leis são para nos proteger também, são para reger o mundo, né? E assim, como o nosso pai de amor, nosso paizinho, como dizia Jesus, né? Abba, paizinho, são leis perfeitas, são leis imutáveis, são leis justas, como o nosso pai, soberanamente justo e bom. Né? Mas nós somos ainda espíritos rebeldes, um pouco rebeldes. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas nós ainda somos espíritos rebeldes, egoístas, orgulhosos, vaidosos, né? E temos muitas vezes dificuldade em seguir essas leis, em nos adequar a essas leis naturais, essas leis de Deus, por mais que muitos chamam de leis naturais, né? O próprio nome está dizendo, mas nós temos ainda muita dificuldade. Então, né, nós tivemos 3 revelações que nos ajudam a entender melhor isso. Né? Primeiro, as leis mosaicas, aquele sim, sim, não, não. Né? Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. Aquela lei assim mais... tem que fazer, não pode fazer. Tem que fazer isso e isso aqui não pode fazer. E trazendo a ideia de um Deus único, né? De um Deus único. E mesmo assim, gente, essas leis que muitas vezes a gente acha que não entende, que Moisés trouxe um Deus mais punitivo, era ainda melhor do que o que acontecia na época. Né? Porque antes, quando veio a lei de Moisés, ele veio que regular um pouco isso. Porque se eu roubasse uma ovelha sua, você tinha o direito de roubar todo o meu rebanho e ainda pegar o meu filho como escravo. Aí veio, não, ó, pão, pão, queijo, queijo. Né? Depois veio Jesus, né? Nosso mestre, modelo e guia, nosso irmão maior, o médico dos médicos, o médico das almas, que veio trazer Deus amor. Veio trazer a ideia de amor para nós, com palavras simples, por parábolas, explicando ali com a linguagem do povo, né? E até hoje está aí, né? E, principalmente, ele veio dizer também, veio nos alertar, veio nos ensinar que a nossa maior
objetivo aqui, né, como espíritos que somos, é edificar o reino de Deus dentro de nós. Edificar esse reino de Deus dentro de nós. Né? A maneira, né, o caminho que a gente vai percorrer nessa empreitada da edificação do reino de Deus vai depender de nós. É pelo amor, é pela dor, uns vão demorar um pouco mais, outros vão por outros caminhos, mas uma hora a gente vai conseguir edificar esse reino de Deus dentro de nós, né? E Jesus falou, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Né? E depois o Consolador prometido, né? O Espiritismo, essa doutrina da alegria, essa doutrina de amor, né? Que traz muitas explicações acerca das verdades evangélicas, né? Muitas explicações. Né? E isso tudo, gente, é muito confortador. Saber que a gente não está aí solto, largado à própria sorte. Saber que aquele familiar que a gente ama muito, que às vezes a gente vê que não está se acertando, não está largado à própria sorte. Tem Deus ali olhando por ele. Né? E que é uma escolha nossa o caminho que a gente vai seguir. Saber que nós somos regidos por leis naturais. Né? Que essa lei foi criada por um pai de amor, né? por Deus, que é perfeito, que é justo, que é bom, né? Não é muito confortador, mas nós ainda estamos em construção, nós ainda erramos, motivados o quê? Pelo nosso ego, né? Não é ego, mas ego. Egoísmo, vaidade e orgulho, aquela trinca que é muito maravilhosa, né? Que a gente, às vezes, faz questão de abraçar os três assim, amiguinhos, né? A gente faz questão de cultivar esses amiguinhos no nosso coração. Né? Então, quando nos damos conta, né, por a gente ter esse pedacinho de Deus dentro de nós, né, por a gente ter essas leis de Deus impressas na nossa consciência, nós vamos nos arrepender daquelas faltas que cometemos, né? Às vezes por ignorância, ou às vezes por revolta, ou às vezes por opção, e a gente pede perdão, né? Perdão a Deus, mas a gente não tem como mudar uma lei imutável. A gente já avançou, a gente sabe que não dá para a gente derrogar uma lei de Deus, né? Não dá para derrogar, né? Mas nós podemos nos modificar para nos adequarmos a essa lei. Né? Reparando o nosso erro, né? Depois que a gente se arrepende. Aí, gente, a gente vai ter a oportunidade, que é uma bênção, né? De sentir mesmo, dentro do nosso ser, o perdão de Deus. O perdão que Deus, o amor de Deus por nós, porque Ele vai nos dar uma chance de reparar. Nós vamos sentir dentro de nós, na nossa vida, a lei de amor, de caridade, de justiça criada pelo nosso Pai, né? Porque se eu aprontei poucas e boas, né, percebi que eu estava errada, achei aquilo lindo, muito engraçado, muito bom, permaneci no erro, né? Com várias desculpas. Eu preciso porque ele me fez mal, então ele vai ter que pagar. Isso aqui é porque aconteceu isso assim, então eu sou assado. Porque, né, se eu tenho várias desculpas para continuar indo contra as leis de Deus, né? Mas eu estou fadada à evolução. Né? Ao desencarnar, ou mesmo aqui, né? Porque ele diz pelos mortos e espíritos sofredores, né? Ao desencarnar, ou mesmo aqui, né? Eu vou cair em mim, poxa, eu pratiquei o mal, e agora? Não tem mais jeito? Eu vou ficar o tempo todo sofrendo, ou, como disse aqui, ou eu vou, não, então essa falta que eu cometi aqui é um determinado tempo que eu fico sofrendo. Depois disso, zerou. Beleza, não preciso mais. Isso não é a lei de Deus, não é uma lei de justiça, né? Então, eu preciso o quê? Trabalhar, consertar o que eu fiz de errado, né? O que eu cometi de erro ao ir contra as leis de Deus. Mas, muitas vezes, não consigo enxergar isso. Né? Eu estou tão perdida, eu estou tão arraigada à matéria, eu estou tão consumida pela culpa, que eu não consigo enxergar a misericórdia de Deus. Aí que eu vou precisar da sua oração também. Aí é que eu vou precisar mais da sua oração. Né?
Para quê? Para que eu enxergue essa misericórdia de Deus, para perceber que eu errei, para entender que eu preciso reparar aquele erro, para ter coragem de reparar aquele erro, e para ter resignação em aceitar a lei de ação e reação. Né? Outra lei também de Deus. Então, esse capítulo é Pedir e Obtereis, né? E o subtítulo é Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, algumas pessoas, né, como ele disse aqui, dizem, então não tem como a gente mudar a lei, né? Não adianta. De fato, nós não vamos mudar a lei, nós não vamos pedir para derrogar a lei de Deus, né? Com certeza a gente não vai ser atendido, né? Mas, como está dizendo aqui, a nossa maturidade, a maturidade da humanidade como um todo já avançou, e já dá para perceber que isso não é possível. Então, o que é possível acontecer dentro das leis de Deus? Né? É o ser, o indivíduo, modificar as suas atitudes, é o indivíduo melhorar, se arrepender, ter força, ter coragem. Por quê? Porque está dentro da lei de evolução. Está dentro da lei de justiça, de amor, de caridade, que é tudo conectado. Né? O que a gente pode e deve fazer, sim, é orar por esses espíritos, para que eles enxerguem a verdade, né? Para que eles se arrependam, né? Para que ele tenha aquela tomada de consciência para reparar o erro. Né? A nossa querida mentora, né? Nossa amada mentora Ivone Pereira fazia isso diariamente, parece que ela tinha um caderninho com o nome, às vezes, do nome de que ela nem conhecia, de suicidas e também de outros que desencarnaram em situações até de crime, situações complicadas. Ela fazia aquilo com muita disciplina. Tá? E, às vezes, gente, nem caderno ela tinha, tá? Era um papelzinho de pão que ela cortava lá com os lápis que ela conseguia. Nada detinha ela praticar o bem. Né? No livro, não sei se alguém leu esse livro, Renúncia, nossa, é belíssimo esse livro. Nós temos um personagem, o Antero de Oviedo. Ele aprontou poucas e boas com as pessoas que ele amava. Tá? Enquanto ele estava encarnado, ele se deixou levar pelo sentimento de posse da mulher, né? Que ele julgava amar, mas que ele realmente tinha um sentimento de posse, cometeu assim, um crime, fez muito mal a ela. Depois ele também vivia de traficar escravos, né? Até crianças, né? Ele tinha uma vida muito complicada, movido pela posse, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela cupidez, e ele vem a desencarnar numa situação complicada, ninguém sabe se foi por assassinato ou por suicídio. E no plano espiritual, diante do sofrimento, né, naquele sofrimento todo que ele estava, ele se arrepende daquilo. Né? Ele viveu no limbo mesmo, no escuro, e ele desesperado, não entendendo o que estava acontecendo, sentindo ainda as dores físicas, das consequências, né, da vida desregrada que ele teve, e ele se desespera e pede ajuda. Né? Quando ele pede ajuda, aparece a ele a mãe de criação. E começa todo um trabalho de doutrinação daquele espírito que essa mãe faz com ele, que ele amava muito e que ela o amava também. Né? E ela não olha, começa todo, e ele aceita, que a essência dele, ele aceita reencarnar, e ele vem justamente junto com essas pessoas a quem ele fez mal, mas que eram pessoas muito caridosas, pessoas boas, que o amavam, mas como ele era filho de escravos, né? Os escravos dos vizinhos não iam poder ficar com ele, e essa família, né, essas pessoas do lado, acabaram o adotando. Né? E ele veio com vários problemas físicos, né? Problemas físicos aparentes, era uma aparência física estranha para muitos, e ele conseguiu, gente. Ele teve uma vida na Terra, nessa outra encarnação, como Robin, ele teve uma encarnação breve, mas muito proveitosa. Ele soube aproveitar a chance. Então, como está dizendo aqui, quando queremos, nós conseguimos. Né? O que muitas vezes falta é vontade. Né? É vontade.
Às vezes a gente até chama aquela tal da zona de conforto, mas quando a gente percebe que isso só faz mal, só faz a gente sofrer, né? Então, o Allan Kardec aqui, nesses 2 itens, ele reforça, né, que a lei de justiça de Deus se aplica a todos, gente, e em todas as situações. E nós, mesmo encarnados, podemos e devemos, até porque a gente já tem o conhecimento da doutrina dos espíritos, do Consolador prometido, orar por esses espíritos desencarnados. Ajudar esses espíritos sofredores, que, como disse a Amanda na quarta-feira, são nossos irmãos. São nossos irmãos. Então, às vezes, quando a gente vê uma situação de violência, né, que a gente vê tanto por aí, que as pessoas ficam tanto comentando, a gente fica quieto, faz uma prece. Faz uma prece por aquele espírito que desencarnou numa situação complicada, que deve estar ali, não está entendendo bem o que está acontecendo. E também, gente, faz uma prece, principalmente por aquele que cometeu o ato ruim. Porque esse realmente está bem precisando de muita oração, né? Então, nós podemos e devemos ajudar, né, esses espíritos com as nossas preces, não pedindo que a lei de Deus seja derrogada. A gente não é tão infantil a ponto disso, gente, que a lei de Deus não seja cumprida, mas me inspirando vontade de mudar, força, coragem, bom ânimo, né? E também, por que não, pelo nosso exemplo no bem, porque a prática no bem é a melhor prece que a gente pode fazer. Né? Como disse Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque eu sou justa, se eu for justa, eu vou pedir tudo que está de acordo com a lei de Deus. Eu vou pedir, Pai, que seja feita a sua vontade. Mas eu estou orando por esse espírito que inspire a ele, que ele possa ter força para poder mudar, né? Que ele possa... Gente, Jesus, vamos lembrar de Jesus. O que Jesus foi fazer? Foi ver quem primeiro? Judas Iscariotes. Ele foi lá ajudar Judas, assim que ele despertou, né? Depois do desencarne, ele foi lá ajudar Judas. Tanto que quando ele vê Maria Madalena, ele fala, não toque em mim, porque ainda não fui ter com o meu pai. Ele primeiro foi lá socorrer Judas. Mas Judas estava tão perturbado que ele não percebeu a presença de Jesus ali. Depois ele apareceu para quem mais para frente? Para Pedro. Para Pedro. E perguntou 3 vezes para Pedro, como eles tinham perguntado lá atrás, tu me conheces? Ele não sei nem quem é. Tu me conheces? Pedro negou 3. Jesus deu a chance. 3 vezes ele perguntou, tu me amas? Sim. Tu me amas? Sim. Eu disse que eu te amo. Ele deu 3 vezes, gente, a mesma quantidade para ele dizer, olha, você tem a chance igual. E ele pediu, então você apacenta as minhas ovelhas. Deu uma missão para Pedro. Olha o exemplo, né? Jesus é nosso mestre, modelo e guia, né? Então, vamos lembrar de Jesus, ele jamais deixou alguém sem resposta. Jamais, né? Então, isso é muito importante, gente. A gente que já tem esse conhecimento, fazer essa oração. E, principalmente, gente, pelo nosso exemplo. Né? É a prática no bem, porque muitas vezes a gente sabe que até mesmo com o nosso pensamento e tudo, nós podemos atrair outros espíritos também, mas se a gente estiver praticando bem, se a gente estiver sempre procurando vigilante, que a gente sabe que é difícil, mas a gente sempre se manter alerta em oração, em estado de oração. O que é estado de oração? É a gente pensar o bem, não é o tempo todo, Ave Maria, Pai Nosso, o tempo todo assim, mas é a gente sempre pensar no bem, é a gente procurar sempre pensar no bem. Se a gente está no ônibus mais cheio, a gente tentar olhar uma árvore, uma criação do nosso pai, ouvir, de repente, uma risada de uma criança, ouvir uma conversa engraçada e se divertir um pouco com aquilo, né? É a gente sempre esperar o melhor para nós. Né? Porque Deus quer o melhor para nós, quer o melhor para o outro, e sempre procurar dar o melhor. Né? Ao invés de a gente ficar consumindo tantas notícias difíceis, de mortes mesmo, de
assassinatos, de situações complicadas, ao saber disso, que a gente possa se recolher e fazer uma oração para esses espíritos. Né? Porque com isso a gente também vamos estar ajudando vamos estar ajudando na criação do nosso Pai. Né? E compreendendo sempre as leis de Deus, que Deus só quer o nosso bem. Né? Ele mandou Jesus aqui, que nos ensinou a amar, né? Que nos ensinou que Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor. Né? Então, para completar, gente, a gente queria terminar com esse último versinho aqui desse livro que foi lido hoje, né, pela nossa querida Maria Dolores, essa poetisa do amor, né? Então ela diz: onde o mal apareça, azorragando o mundo sofredor, procuremos com Deus a infinita bondade e sejamos em paz pelos dons do serviço, uma bênção de amor. Que Jesus esteja conosco, ou melhor, que nós estejamos com Ele. Nós sabemos que conosco Ele sempre está, né? Que tenhamos um ótimo final de semana com Jesus, sempre, na nossa vida. Obrigada a todos.